Shot 365 começando, eu sou a Fernanda Soldatelli no episódio de hoje, que é dia 2 de setembro. Eu vou falar tudo que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos, tá bom? Então vamos fazer aqui uma recapitulação. A gente vai falar sobre o julgamento do Bolsonaro, que começa hoje, até quando vai, como funciona, o que vão falar, quem vai falar, eu vou explicar isso para você. Nosso segundo tópico são odores corporais que podem indicar doenças. Então talvez seu amigo tenha bafo, não tem só bafo. Ele pode ter uma doença, manda isso pra ele. São vários assuntos, ele nem vai saber que você mandou só por causa disso. Fala, olha que legal esse programa, toma. Juro, vai valer a pena. Nosso terceiro tópico é que Israel está pensando em anexar uma parte da Cisjordânia após um avanço da Palestina. E a gente vai explicar isso também, como isso afeta todo mundo, no caso. Nosso tópico central, nosso quarto tópico, é um estudo que mostra o impacto emocional da alopecia e como ela anda superando os impactos físicos. A doença, ela causa queda de cabelo. Nossos 3 últimos tópicos. Um voo da União Soviética, que tinha aí o chefe, da União Soviética, teve uma pane no GPS, então querendo dizer que tinha uma coisa aí a ver com os russos. Tinha essas coisas de filme mesmo. A gente vai falar sobre uma nebulosa da borboleta, que pode ajudar a desvendar formações de planetas. E ela é linda. Se você não sabe, eu tô em vídeo. Liga aí, me dá um oi, tudo bem? Então, tô aqui com você. E eu vou mostrar uma foto. É muito, muito bonita, então vale a pena você ficar olhando aqui pra minha carinha por um tempinho. E terminamos falando sobre Os Incríveis 3, que já havia sido confirmado, porém, contudo, entretanto, temos uma previsão de estreia. Não é uma data ainda, mas é uma previsão. Então, se você ficou interessado, bora começar. O Supremo Tribunal Federal inicia hoje, no dia 2 de setembro, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e os outros 7 réis do núcleo principal da suposta tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022. O processo será conduzido pela primeira turma e está previsto para ocorrer em 5 sessões, nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A primeira etapa inclui a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e as sustentações orais da acusação e da defesa. Após as falas, começa a leitura dos votos, com Alexandre de Moraes como relator, seguido por Flávio Diniz, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin. A expectativa é que não haja pedido de vista, o que manteria o cronograma no planejado. Tudo sai conforme planejado, no caso. Caso a maioria vote pela condenação, os ministros definirão as penas em uma nova etapa. No entanto, se houver votos divergentes, a defesa pode entrar com os recursos para poder adiar essa decisão final. Bolsonaro é acusado por liderar organizações criminosas armadas, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Se condenado por todos os crimes, a pena pode ultrapassar 40 anos, chegando em seu limite 43, mas pelo Código Penal brasileiro você só pode cumprir até 40 anos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto por descumprir medidas cautelares. Então, lembra que eu te falei que você devia mandar isso pro seu amigo que tem bafo? Então, fica aqui comigo, porque talvez esse bafinho dele não é só um bafo. Já parou pra pensar nisso? Ele pode estar dodói. Bom, o que acontece? Pesquisadores têm investigado com alterações nos odores corporais podem sinalizar doenças como Parkinson, câncer, diabetes e até lesões cerebrais. Um caso emblemático é o de Joy Minley. Não sei falar o seu sobrenome, perdão. Uma escocesa com hipersomia, um olfato extremamente sensível, que detectou o Parkinson do marido anos antes do diagnóstico. Testes demonstraram que ela identificou corretamente a condição de outras pessoas apenas pelo cheiro, ajudando a impulsionar estudos científicos sobre o biomarcadores olfativos. Cientistas agora desenvolvem tecnologias que imitam o olfato humano e o canino, como um nariz eletrônico, para detectar compostos voltáveis liberados pelos corpos em casos de doenças. Doenças hepáticas, renais, infecciosas e metabólicas também podem produzir alguns cheiros específicos. Equipamentos baseados em inteligência artificial, como o desenvolvimento do Real Nose AI, utiliza receptores olfativos cultivados em laboratórios e aprendizado de máquina para identificar padrões e auxiliar em diagnósticos precoces. O avanço das máquinas e das pesquisas pode transformar a medicina preventiva e o diagnóstico precoce, o que é muito bom, tornando exames menos invasivos e mais rápidos. Estudos já mostram que testes como a amostra de suor e urina podem ser mais eficazes para detectar Parkinson ou câncer de próstata. O objetivo é desenvolver métodos acessíveis e precisos e menos invasíveis, cada vez menos invasíveis, tornando possível diagnosticar doenças antes mesmo dos sintomas mais graves. Então é isso aí, se você tem um super olfato, se disponibiliza, você pode ajudar alguém.
O que está acontecendo com Israel, Cisjordânia? Tá entrando nesse meio aí do nada, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo. Calma. Israel está avaliando uma possível anexão parcial da Cisjordânia como resposta de reconhecimento iminente do Estado palestino por países como França, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal. Segundo as autoridades israelenses, ouvidas pela CNN, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu o tema com aliados, mas ainda não há uma decisão final. Entre as opções estão considerando a incorporação dos assentamentos judaicos ou da Área C, o que corresponde a 60% da Cisjordânia e está sob controle israelense. O movimento, se concretizado, pode inviabilizar a criação de um Estado palestino, pois cercaria comunidades palestinas e limitaria sua autonomia territorial. O ministro das Relações Exteriores de Israel já informou as autoridades dos Estados Unidos sobre seus planos. Embora o Vale do Jordão apareça como a área mais provável para anexar inicialmente, integrantes da extrema-direita do governo defendem uma abordagem mais ampla, aí ampliando soberania por todos os territórios com uma presença israelense. Essa medida, no entanto, violaria resoluções do Conselho de Segurança da ONU e geraria fortes reações diplomáticas. Internamente, a proposta também gerou divisões, já que significaria, em tese, a concessão da cidadania de milhões de palestinos, algo que os governadores israelenses querem evitar. Além da anexação, Israel estuda outras ações punitivas contra a autoridade palestina e seus aliados, como a retirada do vilarejo estratégico e apoio à decisão dos Estados Unidos de negar vistos e representantes palestinos na Assembleia Geral da ONU. A expectativa é que o presidente francês Emmanuel Macron anuncie oficialmente o reconhecimento da Palestina durante o evento. Para conter os danos diplomáticos, o governo israelense cogita ampliar anexões em fases, com a possibilidade de recuar caso avance uma normalização com a Arábia Saudita, um país que condiciona esse acordo e compromisso com Israel com a criação do Estado palestino. Bom, você não sabe o que é alopecia é a queda de cabelo, tá? Ela pode ser causada por diversos fatores, é uma doença. E um estudo recente mostrou que, publicado aí no British Journal of Dermatology, publicou que mais de 80% dos pacientes relatam sintomas de ansiedade ou depressão, enquanto um terço afirma que a sua rotina foi afetada, tanto da vida social quanto do trabalho. Um estudo feito no Reino Unido mostrou também que a forma como os pacientes enxergam a própria condição tem mais peso psicológico do que a gravidade clínica ou a extensão da queda do cabelo. Segundo a dermatologista Bárbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein, até pequenas falhas podem gerar impactos emocionais profundos. Por isso, ela defende uma abordagem que vai além do tratamento médico, incluindo um auxílio psicológico, redes de suporte e campanhas contra o estigma. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também passou a considerar o impacto emocional como critério para definir a gravidade de uma doença. A alopecia areata atinge cerca de 2% da população e pode surgir em qualquer fase da vida. O diagnóstico é clínico e não a cura, mas terapias medicamentosas e psicossociais para ajudar no controle do quadro. Apesar do surgimento de novas drogas, o custo elevado torna o suporte emocional ainda mais relevante ao cuidado dos pacientes. Bom, isso pra mim é coisa de filme. Duvido que aconteceu, não duvido. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês são fatos, no caso. Então tem que se duvidar. Mas eu achei um pouquinho bizarro, tá? O avião que levava Ursula von der Leyen, acho que assim se fala, presidente da Comissão Europeia, sofreu um bloqueio do sistema de GPS durante a aproximação do aeroporto na Bulgária, no domingo. Domingo agora é dia 31. A tripulação precisou recorrer a mapas de papel, os incas, maias e astecas, para concluir o pouso de uma forma, após 1 hora circulando no local. A suspeita da interferência russa. Você está entendendo isso? O que foi classificado como descarado pela porta-voz da União Europeia. O episódio reforça as tensões entre os blocos diplomáticos e o Kremlin, e especialmente em meio à guerra da Ucrânia. Ursula também está em uma viagem para o país da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia e recentemente chamou Vladimir Putin de um predador que só pode ser contido com forte coerção.
A Bulgária não faz fronteira direta com a Rússia, mas ambos os países estão banhados pelo Mar Negro, uma região onde ocorrem frequentes bloqueios de GPS, segundo as autoridades locais. O Kremlin ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas ao Financial Times, um porta-voz, Dmitry Peskov, negou qualquer envolvimento. A Comissão Europeia, no entanto, vê o incidente como mais um exemplo da chamada guerra híbrida russa e reforça a necessidade de ampliar a sua segurança no espaço aéreo europeu. Agora, se você está me ouvindo, por favor, abra o vídeo, porque é muito bonito o que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, peraí, não entrou. Ah, agora entrou. Olha isso, gente, isso aconteceu de verdade. Vocês não noção? Para mim, isso daqui é uma pintura. Bom, imagens do telescópio espacial James Webb revelaram detalhes inéditos sobre a nebulosa da borboleta, localizada a cerca de 3.400 anos-luz da Terra, bem pertinho. Astrônomos detectaram grãos de poeira cósmicas maiores do que o esperado, formados por minerais e compostos orgânicos semelhantes ao que deram origem à vida. O achado pode ajudar a entender como planetas como a Terra se formaram. Segundo o estudo publicado pelo Monthly Notice of the Royal Astronomy Society, a estrutura da poeira vai variar nas partículas da atmosfera, como fuligem e cristais bem definidos, semelhante a umas pedras preciosas. Esses grãos vêm de umas zonas calmas e zonas violentas do espaço, coexistindo com uma mesma nebulosa. Para os pesquisadores, isso oferece uma nova perspectiva sobre a variante dos ambientalistas que contribuem para a formação planetária. A análise também revelou que o toro da nebulosa, uma faixa densa em torno da rosquinha, é composta por silicatos cristalinos e poeiras irregulares. Íons com diferentes níveis de energia se distribuíram de maneira distinta ao redor das estrelas centrais, o que pode indicar processos complexos das transformações da matéria. É isso aí. Será que temos um outro planeta? Temos mais vida entre nós? Mas é isso, eu só queria mostrar o quão bonita ela é. No fundo, era apenas essa a minha intenção. E pra gente finalizar, vamos falar de Os Incríveis 3. Tá ansioso? Eu gostei muito do 2. Mas tenho medo que talvez o 3 passe do necessário. Entendeu? Ele passe do seu limite. Bom, a Pixar confirmou que Os Incríveis 3 não será mais dirigido por Brad Bird, criadores dos outros 2 primeiros filmes. Bird agora atua apenas como roteirista e produtor, enquanto a direção ficará por conta de Peter Sohn, conhecido por Elementos, de 2023, e O Bom Dinossauro, de 2015. A mudança marca uma nova fase da franquia que ainda não tem data definida de estreia, mas está prevista para 2027, aí segundo rumores, tá? Peter Sohn tem uma longa trajetória dentro da Pixar, inclusive tem colaborado com Brad Bird nos 2 primeiros longas da família de super-heróis. Então ele já conhece um pouco dos queridos. Embora os filmes tenham recebido críticas mistas, Elementos foi indicado ao Oscar como melhor animação, o que reforça a aposta do estúdio numa visão para a continuidade. Bird, por sua vez, está envolvido em projetos paralelos como Ray Gun e o longa 1906 da Disney. Ainda sem trama confirmada, a expectativa é que Os Incríveis 3 foque nos filhos mais velhos do casal Pera, Violeta e Fletch. Após os 2 primeiros filmes colocarem o Bento e a Helena como protagonistas, os fãs aguardam uma nova abordagem com os jovens enfrentando seus próprios desafios, o que pode trazer um tom mais maduro da franquia. Pra mim, o melhor personagem é o Zezé e nada tira isso da minha cabeça. E dessa forma eu termino o shot de hoje. Eu espero que você tenha uma ótima terça-feira. Eu te espero aqui amanhã. Mas antes disso, abre o seu Instagram e segue a gente nas redes, porque tem muito mais assunto que às vezes não dá tempo de eu falar aqui, entendeu? Ou eu vou dar uma dividida. Bom, segue lá, @shot365_. E eu te espero aqui amanhã, porque eu vou estar aqui amanhã. E você também. E é isso aí. Até amanhã. Ih, não parei.